Olá, tudo bem? Na semana passada nós exibimos a entrevista que foi feita lá no Colégio Aquarela, que foi uma escola que nos recebeu para a palestra Limites à Arte de Saber Frustrar. E foi fantástico, foi muito bom, porque é muito gratificante poder falar desse tema para pais tão interessados que lá estiveram. Aliás, é um tema que me deixa muito à vontade, porque eu já trabalho com ele, né? Numa condição bastante ampla, de muitos anos, nos 4 cantos daqui do nosso país. Na ocasião de agora, nós vamos mostrar para vocês os momentos mais importantes dessa palestra, acontecida no Colégio Aquarela, aqui em São Paulo. Vamos assistir? Gente, se tem uma coisa que é muito difícil, é ser pai, é ser mãe, né? Eu compartilho com vocês essas dificuldades. É cada vez mais difícil. E por que é cada vez mais difícil? Por que será que os pais, que as mães, que os professores, que os tios, que os padrinhos, enfim, estão com tantas dificuldades de colocar limites nos filhos? Porque para a gente colocar limite no outro, a gente tem que ter em nós. E os jovens ficaram com tanta liberdade que ficaram sem noção do padrão de comportamento, né? É por isso que uma coisa errada que eu observo: não chame seus filhos de cara, de meu, né? Eles têm nome, e chame de meu filho, porque isso implica numa relação de troca afetiva que é muito importante. O cara é um qualquer, não é o nosso filho. Os nossos jovens, as nossas crianças que se tornam jovens, estão com dificuldade de poder ouvir um não, porque a frustração não está podendo, não está sendo autorizada de ser vivida. E a frustração é algo muito importante de ser vivido, porque é pela frustração que a gente suporta, vida fora, a pagar a conta na data de vencimento, né? A não comer o produto vencido, a respeitar o limite do cartão de crédito e assim sucessivamente. Só que a gente aprende de pequeno, porque foi na formação que aquele pai, aquela mãe, aquela pessoa que foi importante para nós, que é importante para nós, foi nos dizendo: não, aguarde. Mas hoje as crianças ganham presentes a qualquer instante. A qualquer instante. Não dê, nem que seja de R$ 1,99. Não dê. Porque ela tem que viver a expectativa da espera. O meu consultório é cheio de umas coisinhas que eu gosto de colocar. Sabe? Consultório de mulher. E aí, os pais chegam e dizem assim: doutora, para atender o meu filho, a senhora vai ter que tirar essas coisas todinhas. Como assim? Porque ele vai querer mexer em tudo. A criança vem. De fato, ela quer mexer em tudo. Vai depender de quem? Da minha ação. Aí não é fácil. Com o filho, então, não é fácil. Sobretudo se o filho percebe em você que você está frouxo, que você está lábil, que você está frágil, né? Frouxo no sentido de fragilidade. E aí ele vai para a mãe, que joga para o pai, né? Que fica naquele ping-pong, né? E ninguém assume. E essa criança pega que os dois estão lábeis, porque ninguém assumiu a autoridade. Aliás, a autoridade é uma coisa que cada um de nós tem que ter. Não é assim: espera seu pai chegar de noite. Regra. O dia de pagar a escola, o dia de pagar a natação, o dia de pagar o cartão, é aquele dia, e você se adequou. Você tem que, senão você vai pagar uma multa, um ônus. A criança tem que, desde cedo, ir entendendo essa condição, ainda que não tenha o nome de multa. Tem que mudar esse cenário com uma criança de 7, 8, 9, 10, eu consigo trabalhar isso durante tantos erros, né? Perguntando se ela consegue, se dá tempo. Ainda dá tempo, dá certo. Gente, quanto menor, obviamente fica muito mais fácil, né? Porque essa criança ainda está com um disco rígido, cheio de espaço para receber a nossa informação. Entretanto, mesmo sendo aos 7,
falido da mesma forma, porque essa criança ainda está sob a sua tutela. E, portanto, é você que vai ser determinante para ele. Ah, mas não era assim antes, é verdade. Você tem toda a razão. A partir de agora não é fogo, né? Não é fogo. Afinal, eles são pais e mães duas vezes, né? Gente, na nossa casa a gente legisla. Na casa deles a gente não legisla. O que a gente faz? Combina antes com o nosso pequeno, que lá na casa da vovó, a vovó vai dar balinha antes do almoço, você vai botar o pé no sofá, não é, filho? Vamos combinar que a balinha antes do almoço, mesmo que a vovó ofereça, você não vai aceitar, porque é antes do almoço. Ou você aceita e guarda. Gente, isso é libertador, porque você ajudou a criança a suportar a frustração e aprender a esperar. E isso é muito importante para saber parar lá no futuro, no sinal vermelho, para ele não ser um atropelador. Tá? O seu pequeno, sua pequena. Que, aliás, você já disse que ela é rainha. Não é. Rainha é ela. Se o filho não vai nos amar, os pais da geração atual estão se perdendo nas supercompensações. E é aí onde mora o perigo. Porque as supercompensações faz com que a criança ou adolescente acredite que ele pode tudo e ele não pode tudo. Então ele não pode dirigir antes dos 18 anos. E você tem que suportar o ódio que eventualmente ele possa lhe expressar. E é um ódio que é bem passageiro. Porque a maturidade vai mostrar que é isso que tem que ser. E a uso da tecnologia. Se o meu filho está numa sala em que todos têm celular e grupo de WhatsApp, ele é o único não pertencente a esse grupo. O que você diria para essa mãe? Ele está um ET nessa sala. Nós devemos permitir que ele continue sendo a exceção se eu acredito que ele não deve ou não. Se você acredita que ele não deve e faz sentido a sua crença, acabou. Ele não precisa ser igual a todo mundo. Se não tem claro em si que aquela criança naquela idade não precisa de um celular, não importa que ele se sinta um ET. Porque ele na prática não precisa, ele só precisa ser igual para se incluir. Ele pode se incluir por outros movimentos que não. Gostou? Eu gostei muito. Aliás, eu me empolgo sempre, gosto sempre demais. Se você gostou, você é professor, diretor, coordenador, gestor escolar, enfim, leve esse tema, assim como vários outros, para a sua comunidade escolar e faça um contato conosco para que a gente possa também, na sua escola, ou mesmo você que é pai, você que é mãe, também pode indicar para a escola dos seus filhos, para que a gente possa também espalhar, também compartilhar, refletir a respeito desse tema e de outros que fazem parte do nosso portfólio. Faça contato conosco. Mas se você é administrador de empresa, é empresário, é gerente, é sobretudo de empresas onde as mulheres são a maioria, também esse e outros temas poderão fazer parte de uma reflexão lá neste espaço, nessa empresa que você poderá nos indicar. Inclusive, chegando mais um mês, nós estaremos no mês das mães, nós temos temas pertinentes às mulheres e seus filhos e aos pais em geral na relação com seus filhos. Como, por exemplo, maternidade, profissão, haja desafio, como, por exemplo, superproteção, amor sem noção, entre tantos outros. Faça contato. Obrigada. Até o próximo programa.